Boa noite. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos à nossa casa, aos nossos frequentadores habituais, aqueles que se encontram em nossa casa pela primeira vez, sintam-se abraçados por todos nós, trabalhadores desta casa. Hoje trazemos nosso querido irmão Júlio Galamba, trabalhador da Federação Espírita Pernambucana, trazendo para nós o tema Mundo de Expiação e Provas. Deu um branco agora. Vamos agora fazer para a nossa harmonização, o nosso exórdio antes do início da nossa atividade da noite. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 133, Hegemonia de Jesus. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. João, capítulo 8, versículo 58. É impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário, excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável do mais elevado filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os missionários da luz que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da Vinha. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são famosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam à mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol resplandecente. Vamos agora fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da noite. Roguemos. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, te agradecemos por mais uma vez abrires as portas de tua casa para nós, para que possamos aqui, em mais uma noite de estudo, mais uma noite de reflexão, sorver dessa fonte inesgotável que é o Evangelho do Cristo. Que o que aqui será ministrado nessa noite possa calar fundo em nossos corações, que possamos utilizar esses ensinamentos no nosso dia a dia para amenizar, aliviar e auxiliar nessa nossa jornada. Que o nosso Deus, que o nosso querido Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde hoje e sempre. Agora passo a palavra ao meu querido irmão Júlio, pode ficar à vontade. Boa noite a todos.
É sempre com muita alegria quando recebemos o convite de vir a essa casa abençoada, que nos acolhe a todos com muito carinho. Permita Deus que enquanto nós estivermos com o pensamento elevado ao alto, que nós possamos sentir a presença de Jesus junto a nós. Pois fora Ele mesmo que anunciou que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas querendo se melhorar para melhor servir, lá Ele estaria presente. Com certeza Ele passou bem cedo pela nossa casa, preparou o ambiente, deixou uma equipe de espíritos abnegados que nos recepcionaram logo na entrada, nos acompanharam até o assento e já estão trabalhando em torno de nós, retirando energias grosseiras, fruto dos nossos pensamentos ainda muito inferiorizados e nos envolvendo com bênçãos amorosas, despertando em nós a fé e a esperança. Como disse nosso irmão, sou Júlio Galamba, sou trabalhador da Associação Espírita Casa dos Humildes em Casa Forte, onde temos também um abrigo de vovozinhas, e voluntário da Federação Espírita de Pernambuco em alguns cursos. O tema de hoje, ele está no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus trata que há muitas moradas na casa do meu Pai. É um capítulo belíssimo, interessante. Lá ele trata da condição dos diferentes tipos de almas na erraticidade. Erraticidade é o período entre uma encarnação e outra, que pode demorar minutos e pode demorar séculos. Aí depende de Deus a necessidade do espírito reencarnar. Por outro lado, ele trabalha também as diferentes categorias desses mundos habitados. E vai mostrando para a gente, numa maneira didática, a destinação da Terra. Então é um capítulo que traz muita esperança, porque tem pessoas que estão perdendo a esperança num mundo melhor por causa dessas guerras que ainda estão acontecendo no nosso planeta. Mas são resquícios da barbárie, é aquele fogo que no outro dia, depois do São João, a gente vai mexer lá na fogueira e ainda está saindo fumaça. Mas depois vem uma chuvinha e apaga. Isso aí já vai terminar e a paz vai reinar, E hoje nós vamos tratar do mundo de prova e expiação. Então, já para a gente se situar dentro da nossa categoria evolutiva, nós somos da 2ª classe. O primeiro mundo é o mundo primitivo. Todos os mundos foram criados iguais, primitivos, como todos os espíritos foram criados iguais, simples e ignorantes. Se assim não fora, Deus não era justo criar alguns espíritos perfeitos e outros na ignorância. O que acontece é que alguns aproveitaram suas encarnações e outros se divertiram na sua encarnação e ficaram para trás. Então, e assim como nós estamos evoluindo, os mundos também estão evoluindo. O que classifica um mundo de prova e expiação, mundo primitivo, mundo de regeneração, mundos superiores, mundos felizes, é a condição dos seus habitantes. Então, os mundos primitivos, habitados por espíritos primitivos, onde eles são movidos pelos instintos, feitos animais, Eles buscam apenas suas necessidades de sobrevivência. E nós passamos por essa situação. A gente não se lembra, mas a gente passou por essa situação, disputando a moradia com os animais na caverna. Mas nós fomos evoluindo, fomos conhecendo as civilizações mais avançadas e fomos adquirindo condições de aqui estar nesse mundo de prova e expiação. Porque mesmo nos mundos primitivos, Deus permite que espíritos mais esclarecidos também possam encarnar lá, para ajudarem os primitivos às descobertas, a melhorarem suas condições de vida. Assim como nesse nosso mundo de prova e expiação, nós temos também espíritos bons, encarnados, uma minoria, para ensinar os que estão mais para trás.
Tem espíritos muito inteligentes, né? Já está mandando foguete aí para Marte, para a Lua, né? Já, as descobertas na tecnologia, mas na moralidade ainda estamos muito atrasados, muito atrasados. Então, no mundo primitivo, os instintos comandam. Então, eles não têm ainda moral. Então, eles não respondem pelos seus erros. São como animais. Já no mundo de prova e expiação, nós já adquirimos o livre-arbítrio. Então, nós temos o poder de decisão. Temos a condição de parar para pensar e meditar se o que nós vamos fazer é bom para nós e para os outros, ou se é ruim, e aí fazer ou não fazer. É uma moradia onde o mal é superior ao bem. Por isso que a gente vê ainda tanta maldade, tanta injustiça, né? Tantas situações difíceis no nosso planeta, porque o egoísmo é a maldade que habita dentro de nós. Quando vocês lerem na Bíblia a palavra demônio, Satanás, Lúcifer, o nome dele é egoísmo e orgulho. Todos nós temos esses demônios dentro de nós, o egoísmo e o orgulho. Não é uma personalidade, é uma atitude que, quando a gente pratica, a gente se torna um deles, uma pessoa má, egoísta, né? Então, na medida que o espírito vai adquirindo consciência de si mesmo, ele vai passando de um planeta para outro, de um mundo para outro. Mas a natureza não dá saltos. Nós precisamos de muitos séculos para poder entender que nós somos um espírito. Mesmo hoje, tem pessoas ainda que não acreditam na imortalidade da alma. Acha que quando morre tudo se acaba. E outros acreditam e têm certeza que quando morrer vai para o lado de Deus. Vai ficar do lado de Jesus. Vai para o céu. A doutrina espírita, ela traz para a gente a lógica e a razão. Quando nós desencarnamos, nós vamos para junto daquelas pessoas e daqueles seres com as quais nós estávamos quando vivíamos. Se eram pessoas boas, a gente vai para lugar que tem pessoas boas. Mas se a gente vivia com pessoas más, a gente vai se afinizar com elas. Isso é na erraticidade, né? Então, na medida que o número de pessoas que estão em prova e expiação vai aumentando a quantidade de espíritos primitivos, esse planeta vai se tornando um planeta de prova e expiação. Os primitivos vão evoluindo, alguns são levados para mundos mais primitivos ainda, para poder continuar lá a sua luta e a sua evolução, porque não conseguiram avançar, não é? E nós estamos aqui mergulhados, misturados, né, entre espíritos de todas as naturezas. Cada um traz dentro de si a sua queda moral que precisa ser trabalhada. E é uma tarefa sua. Nem Deus, nem Jesus, nem pai, nem mãe, nem ninguém vai fazer isso por você. É uma tarefa sua, a transformação interior. E por isso que dá trabalho. Porque até que a gente entenda que nós somos os causadores dos nossos sofrimentos, já se passou aí várias encarnações. Que geralmente a gente condena alguém, é minha mulher, é meu marido, é meu filho, é meu patrão, é o governo, que não deixa a gente ser feliz. Até a gente descobrir que não, sou eu. Eu é que não sou feliz, porque eu não me sinto bem onde eu estou. É desconfortável. Eu não gosto das pessoas, não gosto do ambiente, não gosto do clima. E aí a gente vive aquela vida dolorosa, que é uma vida de expiação. Quando a gente não está satisfeito com a vida, é porque a gente está expiando. Quando está tudo bem,
a gente está sabendo lidar com a nossa vida, a gente está em prova. Prova, passando por experiências novas, como aquele aluno que foi reprovado na escola, e agora ele vai fazer uma prova com o mesmo assunto do passado. Como ele não se preparou bem, vai ser reprovado de novo. E vai ficar tentando tantas vezes até ele tomar a decisão de vencer aquela dificuldade dele e ir para uma classe superior. É a mesma coisa no nosso planeta. Não tem diferença. E não depende de ninguém. É um trabalho individual, nosso. Lá em João 14, de 1 a 3, é quando Jesus diz: não turbe o vosso coração, ou seja, não se aflija. Crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu não vou-lo teria dito. Bom, qual é a casa do Pai? É o universo. O universo não tem começo e não tem fim. Por quê? Porque se Deus sempre existiu, Deus não foi criado por ninguém, ele sempre existiu, então ele sempre criou. Não dá no nosso nível evolutivo entender isso, não é? E tem mais uma orientação para vocês nem pensarem como é que pode ser isso para não ir para o hospício. Deus está dentro do universo e fora do universo. Porque se ele é o Criador, ele tem que estar fora. Agora, você ficar fora de uma coisa que é infinita, não quero nem entender. Não temos evolução para isso. Não é? Então, Jesus veio trazer justamente a simplicidade da vida, para que a gente possa, através da simplicidade da vida, crescer. Para que a gente não tivesse dificuldade de entender. Por isso que ele veio numa manjedoura, ele veio numa classe social simples, filho de um carpinteiro, não criou nenhuma fortuna, não adquiriu terras, porque o que nós vamos levar é o que nós construímos no nosso mundo interior. As virtudes, os amores, o carinho, a bondade que nós tivemos para com todos aqueles que dividem conosco o mesmo teto. Então, todos esses planetas que existem no universo, e não são poucos, né, são habitados. Todos eles são habitados por espíritos. Existem planetas iguaizinhos à Terra em outros orbes. E planetas primitivos, iguaizinhos, com pessoas lá, agora muito distantes. Porque se a nossa galáxia é uma galáxia de tamanho médio, e para atravessar ela de ponta a ponta, eu precisaria de estar na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Emmanuel diz que se nós andássemos em linha reta, durante um ano em direção ao fim da galáxia, nós não teríamos dado um passo. Um passo nessa velocidade. Precisaríamos de 100 mil anos-luz para chegar do outro lado. Então, só na nossa galáxia existe bilhões e bilhões de sistemas solares, com planetas iguais ao nosso, passando também pela mesma evolução. Agora, imagine que nós temos já registrado no universo, na NASA, 200 bilhões de galáxias, não é de planetas. Isso é o que se é conhecido. A Terra é um grãozinho de areia naquele lugar. E a gente mata e morre e briga por causa de um pedaço de terreno. O vizinho do lado não tem o que fazer. 6 horas da manhã ele bota o lixo na frente da minha porta. Pronto, é o suficiente para eu perder o dia e ficar aborrecido. Não precisa muita coisa não. Esse é o nosso nível evolutivo. Esse é o nosso nível evolutivo. Então é muito importante a gente se conhecer, porque a gente fica brigando. Eu brinco muito
Quando eu chego num lugar e a pessoa diz, meu Deus do céu, não aguento mais esse calor. O cara é nordestino. Ele queria o quê? Ele é nordestino, tem dia que é um sol para cada um. Quanto mais você reclama, pior fica. Pior fica. Tem aquelas pessoas morando lá no deserto. Não tem um pé de capim. E você não vê ninguém chorando, nada. Ainda anda tudo enrolado, tudo coberto, tudo empanado. Eles têm outros problemas que a gente não tem. Porque no planeta não tem ninguém vivendo num paraíso. Ninguém. Absolutamente ninguém. Né? Então, isso é muito importante. No Livro dos Espíritos, na questão 100 a 113, é muito bom chegar em casa e dar uma lida. Porque tem a classificação dos espíritos e é o que define eles, que é falando de nós, espíritos imperfeitos. A gente vem mostrando quais são as suas imperfeições. Para a gente se conhecer, admitir que a gente é orgulhoso, invejoso, vaidoso, preguiçoso, egoísta, orgulhoso, para poder se trabalhar. Enquanto eu não me conheço, eu não posso fazer as mudanças que eu preciso fazer. Né? Então, nesses mundos que nós vamos encontrar, a Terra é esse mundo que está passando por prova e expiação. É por isso que a gente vive ao lado de tanta miséria, de tanta precariedade, porque os governantes, os espíritos responsáveis pelo equilíbrio dessa condição social, também são espíritos imperfeitos. E alguns maliciosos, maledicentes, né, que desviam as verbas que era para fazer escola, para fazer hospitais, creches, calçar rua, saneamento, comprar remédio. Ainda tem isso também. Além da condição ser precária, ainda tem esses desmandos. Né? Mas o senhor Kardec, antes dele tratar no Evangelho segundo o Espiritismo, do livro do tema Prova e Expiação, ele trata a respeito do tema ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Porque esse nascer de novo é a nossa esperança de se melhorar. Porque se a gente não conseguiu cumprir a nossa tarefa direitinho, como pai, como mãe, como filho, como esposo, como marido, como vizinho, como ser social, a gente volta para aprender. Ninguém está condenado a sofrer porque não fez as coisas direitas, não. Vai ter uma nova chance, uma nova, até a gente passar. E passa, um dia passa. Porque o espírito cansa. Um dia ele cansa. Né? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, o senhor Kardec diz que Deus impõe essa encarnação para que seja feita a justiça, permitindo ao espírito avançar tantas vezes seja necessário até chegar a um mundo de perfeição. Ser um espírito puro. Jesus foi criado igual a nós. Jesus não nasceu ali na manjedoura, não. Ele encarnou naquela condição para vir realizar a sua missão. Mas ele, quando foi criado, no início como nós, espírito primitivo, isso foi, segundo Emmanuel, na obra Caminho da Luz, há uns 40 bilhões de anos atrás. Então ele já veio um espírito puro. Tanto é que lá na Gênese, quando fala da criação do mundo, fala da criação da terra, e lá no profeta Isaías, Jeremias, que falam da vinda do Messias, e que ele vai no templo fazer uma pregação, e o fariseu pergunta a ele qual é a autoridade dele, para ele se dizer emissário de Deus, e ele diz, não vos engane, que antes do mundo ser, eu já era. Ele já era um espírito de luz, perfeito. Espírito perfeito, de luz, puro, que se torna um Cristo. Ele se comunica diretamente com Deus.
diretamente com Deus, não tem intermediário. Médium é aquela pessoa como nós, que tem a capacidade de se comunicar com um espírito superior a gente para nos orientar. Jesus não tinha nenhum espírito superior para orientar ele, era o próprio Deus. Por isso que ele diz, eu e o Pai somos um só. Porque tudo que ele fazia vinha direto de Deus, nada era dele, direto de Deus. E ele fazia questão de dizer que era do Pai, porque a humildade já tinha tomado conta dele. Ele não queria ser senhor de nada, tudo é do Pai. Toda a glória e toda a honra para o Pai. Não é? Agora, para a gente avançar, é preciso passar pela experiência corporal. Por quê? Porque quando nós desencarnamos, nós vamos para o mundo dos espíritos, que foi de lá que a gente veio. Sim, mas para onde eu vou? É a mesma coisa que a gente pergunta. De noite, quando você vai dormir, quem fica na cama descansando é o corpo. Você, quando sai, vai para onde? Jesus responde, aonde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Você foi com vontade de fazer o quê? E não foi fazer porque precisava dormir, porque no outro dia de manhã ia trabalhar. É para lá que você vai. Assistir um filme, ir para o barzinho com os amigos, ir jogar bola, ir assistir um jogo, ir ler um livro, ir preparar um trabalho para apresentar na faculdade, adiantar um projeto, é para lá que você vai. Quando nós desencarnamos, a gente só sai do corpo, é a mesma pessoa, não muda nada. Se estava bêbado, continua bêbado, se era drogado, continua drogado, se estava com raiva, continua com raiva, se estava com ódio, se era um criminoso, se era um bandido, se era uma pessoa boa, sai do mesmo jeito, não muda nada. A diferença, por isso que a gente precisa reencarnar, é que nesse ambiente que a gente vai, todos são iguais, porque é afinidade moral. Criminoso cercado de criminoso, drogado cercado de criminoso, maledicente cercado. Então, ninguém ajuda a ninguém. Por isso que alguns vêm, através dos médios, e dizem que estava no inferno. Porque era um exigindo do outro, um querendo bater no outro, ninguém, tudo louco. Era um ambiente realmente infernal. Quando a gente volta num novo corpo, a gente vai esquecendo aquele passado, vem uma nova educação, nova proteção dos pais, novo carinho, e aí ele vai despertando para uma nova realidade. Bom seria que isso fosse verdade, né? Que quando ele chega, todos os pais levam ele para a evangelização, não oferece bebida para ele, não fuma na frente dele, não discute com a mulher na frente dele. Bom seria isso, porque o filho primeiro se espelha nos pais. E a missão dos pais é essa. Como estão todos ali envolvidos naquele desequilíbrio, todos vão ainda precisar reencarnar, e muitas vezes juntos. Não é? Então, quando ele vai reencarnar, não é assim, ele saiu daquele ambiente perverso e mergulhou na carne, não. Ele foi levado para uma escola, foi esclarecido, fez cursos de onde era a maior fraqueza dele, para que ele se policiasse, que ele começasse a trabalhar com outras pessoas naquela área que ele precisava vir forte, e aí sim ele veio preparado. Aí onde está o livre-arbítrio dele. Ele escolheu a condição que ele queria ver. Não foi escolhido por ele. Tem situações sim que os superiores escolhem porque o espírito está dementado, está louco. Então se escolhe o melhor para ele. Geralmente vem numa condição onde ele não vai nem contribuir com a sociedade, ele vai precisar de muita ajuda, né? Que é uma outra coisa que a gente gosta também de falar, e mais na frente tem um ponto, eu vou deixar mais para frente. Na obra O Céu e o Inferno, que é uma obra que eu recomendo a vocês que também façam a leitura, que é um livro delicioso de ler, da coleção do Sr. Kardec. No final do livro, ele tem comunicação de espíritos de todas as condições. Espíritos bons, espíritos que estão passando por uma prova, passando por uma expiação, espíritos criminosos. E lá tem uma mensagem do espírito Max, o mendigo.
Ele era um mendigo muito querido por todos na região que ele vivia, lá na França. Muito querido, né? As crianças chamavam ele de Conde Max, porque ele era elegante, educado, tinha uma postura bem fidalgal. Quando ele desencarna na Baviera, 1850 mais ou menos, o Senhor Kardec evoca o espírito dele para saber, porque aqui um espírito com aquela nobreza toda era um mendigo. E ele conta que há 150 anos atrás, ele era proprietário de todas aquelas terras e do castelo, ao qual onde ele era colocado para dormir atrás no celeiro, pela bondade de uma das filhas do senhor do castelo. Só que ele era devasso, viciado, explorava os servos, cobrava imposto a eles para eles poderem se alimentar. Quando ele desencarna, ele sofre muito no mundo espiritual, sentindo a perseguição daqueles espíritos que ele maltratou, e os amigos dele que viviam na baderna, né? Não queriam mais saber dele, porque agora ele não tinha como comprar bebida para eles e nem alimentar os vícios dele. Debandaram, deixaram ele sozinho. Então ele vivia realmente uma loucura com aqueles outros pessoas, espíritos, querendo se vingar dele e gritando o tempo todo no ouvido dele, né? Zombando o tempo todo. Ele não tinha repouso, mas ele foi vencido pelo cansaço. E um dia, ele andando na estrada, assim meio perdido no mundo espiritual, ele grita: meu Deus, tem compaixão de mim. Quando é que vai acabar esse horrível sofrimento? E ele escuta uma voz que diz: quando quiseres. Veja, depende da gente. Quando quiseres. Ele faz: e o que precisa eu fazer? Ele disse: se arrepender e pedir desculpa àqueles que você sofreu. É só isso. Inclusive o Senhor Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos: qual é o tempo que passa um espírito sofrendo no mundo espiritual? E a resposta é: o tempo que ele passar para se arrepender. Só isso. É simples, está tudo na mão da gente, não depende de ninguém. Reconhecer que errou, se arrepende, pede desculpa e faz: Senhor, o que queres que eu faça? Como ele fez. Entendeu? Então, é preciso te humilhares diante daqueles que tu humilhaste. Ora por eles e pede perdão. E é o que ele fez. Pediu perdão, aquelas figuras começaram a desaparecer da vida dele, ele começou a sentir mais tranquilo e pediu uma nova vida para que ele pudesse respirar o ar puro. E pediu para vir como um mendigo, para viver junto daqueles com os quais ele tanto explorou. Porque para ele era a única maneira dele vencer o orgulho e o egoísmo que o fazia se sentir superior. Mas ele veio ainda com a sua maturidade moral. Ele era um homem bom. Depois que passou pela mendicância, depois que se arrependeu, ele trouxe a sua inteligência e o seu conhecimento. Mas vivia por ali, vendendo livrinho, juntando dinheiro para ajudar outros mendigos mais necessitados do que ele. É assim que a gente vai vencendo os nossos equívocos do passado. Por isso que a doutrina espírita é categórica e diz: fora da caridade não há salvação. Ser caridoso. Mas nem todos os espíritos precisam passar por uma condição de ter que vir sofrendo. Chico Xavier conta uma história de um espírito que teve uma vida muito cruel. Ele era realmente violento com todos. E ao desencarnar, ele sofreu 300 anos de perseguição com aqueles que ele sofria. E depois de muito sofrimento, ele é recolhido pela espiritualidade, vai para uma colônia, começa a ser tratado e a se melhorar. Quando ele se sente equilibrado, em condições de escolher a sua
expiação e a sua prova, ele pede para vir cego, paralítico, com deficiências mentais e numa família miserável, bem pobre. O pedido dele foi para o alto. E depois de algum tempo foi negado. Ele viria em condições perfeitas, uma família equilibrada, com condições de estudar, de se alimentar e de servir. Mas ele viria como médium, para, através da mediunidade, ele ajudar os espíritos enlouquecidos, dementados, os suicidas. É para isso que serve a mediunidade. É um instrumento que ilumina o médium, muito mais do que os espíritos. E assim ele passa pela sua expiação já trabalhando e servindo. Mas, quando a gente chega, mergulha na carne, aí vai fazer parte de uma família evangélica, católica, que não admite comunicação com os espíritos, e aí é onde entra a expiação do médium. Porque ele sabe que precisa, é um compromisso dele, mas e agora? Como é que eu vou me dar com a minha família? E muitos adoecem, são internados em hospitais psiquiátricos, são internados em hospitais para tomar remédios psiquiátricos, né? Vivem uma vida toda desiludida por causa de ignorância. Mas é a expiação dele. Porque ele teria que vencer através do estudo, se mostrar maduro, consciente e vencer aquilo que estava impedindo ele de exercer sua missão. Por isso que Jesus diz lá atrás, no capítulo honrar pai e mãe, aquele que não deixar sua mãe, sua filha, sua nora, por mim, não é digno de mim. O que é que Jesus quis dizer? Que a gente tem que negar a família? Não. A gente tem que negar a atitude daqueles familiares que me impedem de ser um homem de bem, um trabalhador sério, na escolha que eu fiz, na sexualidade que eu escolhi, na cidade que eu habitei. É uma escolha individual. Cada espírito está passando pela sua experiência individual e ninguém pode ser a favor ou contra se não está vivendo ela. Então o preconceito acaba com a doutrina espírita. Não existe ninguém fora da lei porque é preto, porque é branco, porque é gordo, porque é mulher, porque é homossexual, porque é heterossexual, porque é índio. Não existe. Cada um está passando pela sua experiência. Porque o espírito no mundo espiritual não tem sexo. Então ele vem num corpo feminino e quer amar todo mundo. Qual é o problema? É uma experiência para ele. Depois ele tira as conclusões dele. Onde foi que eu avancei, onde foi que eu perdi tempo. E aqueles que ficam julgando, nem evolui e nem ajuda ninguém. Então o planeta, ele tem essas características que é para a gente quebrar o orgulho, o egoísmo e o preconceito. Respeitar o outro do jeito que ele é. É a vida dele. Está precisando de ajuda? A gente ajuda. Mas fulano está sofrendo por causa disso. Não. Só fulano sabe porque é que ele está sofrendo. A gente não sabe. Eu sei porque eu estou. Então, na Terra, né, a gente fica admirado porque é que tem ainda tanta miséria, tanta maldade. A gente fica admirado. A gente está no século 21, ano 24 do terceiro milênio, que Jesus passou e deixou a sua mensagem, e a gente continua ainda relutando. E eu não estou falando nem desses que vivem pelo meio da rua, não. Os banqueiros, está tudo preocupado, a maioria em ganhar dinheiro, a maioria, né? Os negociantes. Eu estou falando de nós espíritas mesmo, cristãos, católicos, evangélicos. Porque como é que eu sou um cristão e eu condeno alguém? Quando chega na época da política, você recebe cada mensagem, você não acredita que foi um espírita que mandou para você. Não acredita. Porque é espírita só porque frequenta o centro. Você pode ser um excelente ateu. Vai para um lugar muito melhor do que está aqui na frente pregando.
desde que seja um homem de bem. Respeite o outro do jeito que ele é. Você gosta de alguém? Torça por alguém, mas não condene o outro que você não gosta do projeto dele, não. São todos irmãos e cada um está na sua tarefa. Uns estão fazendo mais, outros menos. Não é? Então, é um ponto de vista muito pobre, né, a gente olhar para a terra e ver ela apenas com nossos olhos. Porque tem pessoas que, sinceramente, eu não sei como é que se consegue ter paz se você acorda de manhã e liga o rádio no Bandeira 2. Só é crime, assassinato, estupro, violência. Jornal agora acabou-se. Quando ele vem contar uma notícia boa, você já viu tanto defunto, tanta morte, tanta violência, que você nem admira mais aquele riachinho que está mostrando ali que pegaram um peixe. Seu coração já está cheio de tristeza. Então a gente precisa se apartar também desse ambiente violento, né? Então a terra, ela é esse ambiente que nós escolhemos para vir e imploramos para vir. Então não é um castigo de Deus a gente estar em determinada situação, foi uma escolha nossa, porque Deus não castiga. E viemos preparados para vencer qualquer situação que bater na porta da gente. É preciso estar ligado aos bons espíritos, né? Porque apesar da gente escolher a prova da gente, tem situações que a gente não sabia que ia passar por ela. Por exemplo, você escolheu vir para ser médico, mas ele não sabia que quando chegasse no hospital ia faltar gás, soro, a máquina de tomografia está quebrada, falta remédio. Ele não sabia disso. Ele veio para ser médico. Então são esses desafios que o planeta Terra ainda tem e que faz parte da vida de todo mundo. Você escolheu para ser professora dos pequenininhos na escola pública, mas você não sabia que aquele menino ia dar tanto trabalho na sala de aula, porque desde que ele nasceu os pais disseram que ele não serve para nada, o irmão dele foi morto na frente dele, o pai agora está na prisão e o menino está perturbado. Quer dizer, você não escolheu esse aluno, mas agora ele está na sua mão e você tem que dar o seu melhor para ele. É o que mais está precisando. Às vezes está mais precisando de amor do que de matemática e português. Mais de carinho, de afeição, que às vezes ele não sabe nem o que é aquilo. Então é o papel nosso, enxergar o doente e dar o remédio. Doente da alma, não é? Então, a escolha, né? Quando a gente vê, a gente precisa visitar a terra como um todo. Você vai no hospital, você só vê gente doente. Vai na penitenciária, só tem gente maldosa. Aí não, a terra está violenta. Não, é aquele lugar. A terra não é aquilo tudo não. Tem lugares muito bons. Pessoas muito boas, plantando, criando, educando, fazendo projetos sociais, né? Tem políticos muito bons, com boas intenções. À medida que a gente for se tornando um desses bons, o próprio planeta vai melhorando, né? Porque os que vão saindo do hospital, eles vão saindo curados, já vão trabalhar também na seara, ajudando os outros. Os que estavam presos, cumpriu o seu período de prisão, ele sai regenerado e vai ajudar os outros. A ideia é essa. Então nós estamos nesse planeta de prova e expiação. Quando vencermos nossas provas, nós vamos entrar num mundo mais feliz, mais regenerado, onde habitam os espíritos que já têm condições de pensar no bem e resistir ao mal. Por isso que Jesus diz: orai e vigiai, para não cair em tentação. Por isso que é também um planeta de prova. A gente vai ser, as tentações vão bater na nossa porta até o último dia da nossa vida. Então ninguém acha que já está seguro. Não, já sou espírita há 30 anos, trabalhador, já escrevi um livro, já dirijo reunião, já faço palestra. Eu estou seguro. Até o último dia da nossa vida aqui, a gente vai ser testado para provar que resistiu à tentação.
Um é na área da sexualidade, o outro é no vício, né? O outro é na maledicência, o outro é no desvio, né? Nos julgamentos. Cada um sabe dentro de si, na medida que vai se autoconhecendo, qual é aquilo que você ainda tem de mais forte que não faz parte da vida de um espírito bom. Todos nós temos. Não tem santo, não. Todos nós temos. E aí começa a sua luta interior, sua briga interior. E na medida que você vai pedindo a Deus força para vencer aquela mais inclinação, aí é que essas mais inclinações vão aparecendo, para você se fortalecer. Você não pediu força? Tem que aparecer a resistência. Tem que aparecer a oportunidade. Às vezes a gente cai. Aí quando a gente cai, mesmo agora, depois de ser um trabalhador ativo, uma mãe já com os filhos criados, já é avó, e você caiu numa daquelas falhas, o que é que faz? Se arrepende. É só isso. É só se arrepender e agora aumentar a vigília, a oração, para não falhar, porque a prova vai vir de novo. Você se arrependeu? Vamos deixar ele tomar fôlego. Agora vem a mesma prova. E aí eu resisto, e aí eu resisto, e aí eu resisto. Tem pessoas que passaram 30 anos sem fumar e eu voltei. Teve um problema em casa, meu filho morreu, fiquei meio solidão. A única coisa que me fazia companhia era o cigarro. Caiu na prova de novo. Não tem justificativa. Caiu na prova. Se tivesse resistido, ia desencarnar livre daquele problema para as futuras encarnações, né? Então, se nós cremos que Deus é bom e justo, toda a nossa vida é justa. Falta a gente agradecer por tudo. Agradecer pela família, agradecer pela nossa existência, pela nossa condição. E aquilo que não está bom, vamos nos esforçar para melhorar. Às vezes não resolve não, só melhora. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele vai aliviar só, porque somos nós que temos que resolver. Somos nós, né? Eu espero que a próxima parte a gente possa entrar num mundo melhor, sair desse mundo de prova e expiação, né? E entrar num mundo de regeneração. Esse é o papel nosso. Todo mundo quer, quando desencarnar, ir para nosso lar. Quem já leu a obra Nosso Lar ou assistiu o filme Nosso Lar, já sabe como é a colônia Nosso Lar. É um local onde tem o trabalho do bem, mas se esquece de um detalhe: a colônia está no umbral. Ela não está num local feliz, não. Então ela está cercada de espíritos perturbados. E lá dentro são recolhidos e levados aqueles que estão querendo se melhorar, somente eles. Não é bater na porta, chegar lá e eu quero entrar, não. Ele é analisado, ele é visto por dentro mesmo com a sua intenção maior, e assim ele é levado para ser ajudado. Mas mesmo assim, alguns, quando despertam lá dentro, querem fugir, porque não aceitam ter desencarnado. A gente vê na obra, no livro, tem uma jovem que ela ia se casar, estava noiva, louca pelo noivo dela, e ela desencarnou nas vésperas do casamento. Então ela chega lá e não aceita, cercada de pessoas boas, uma família acolhe ela, mas ela não aceita. Não aceita. Deus foi injusto com ela. E tenta fugir. E quando ela tenta fugir, ela entra num estado de perturbação tão grande que é trazida de novo para dentro, na condição de muita perturbação. Então, é preciso que a gente entenda que a construção desse mundo mental é aqui agora, enquanto está encarnado. Não é assim, eu quero ir para esse lugar, não. Eu tenho que agora já estar nele. Se eu quero viver num mundo regenerado, onde o bem é maior do que o mal, aqui e agora eu já tenho que estar vivendo, cercado de pessoas que já pensem no bem, que a gente já viaje para fazer
visitas a museus, parques de diversões, bibliotecas, fazer passeios pela floresta, pelo campo, pelos mares, pelos rios, aproveitar a mãe natureza, ir para um cinema assistir bons filmes, seguir a sua religião dentro daquele preceito que você tem condições de ir. Se tem condições de vir todo dia, vem todo dia. Se só pode vir um dia, vem um dia, mas venha inteiro, venha de corpo e alma, não venha assim apenas porque é um compromisso religioso, venha porque você está conseguindo prestar atenção, absorver uma orientação e passar a semana toda colocando em prática, porque se a gente estiver ouvindo tudo isso e for para casa e dizer a palestra foi até interessante, não adiantou de nada. E eu estou dizendo para vocês o que eu digo a mim, porque se eu não estiver me esforçando para colocar em prática o que eu estou dizendo a vocês, eu estou me condenando. Eu estou me condenando. Eu preciso ter essa consciência muito clara. Por isso que tem pessoas que não querem saber de religião. Não. E esse negócio de espiritismo, de Deus, de Jesus, não quero não. Por quê? Para não assumir compromissos. Porque se você conhece a verdade que liberta, você é responsável por ela. Amar Jesus é muito bom. Quem não quer ser amigo de um espírito que curava cegos, paralíticos, leprosos, a mulher que sangrava há 12 anos, que tirou o Lázaro que estava enterrado há 3 dias? Quem não quer ser amigo dele? Agora, seguir o Cristo, ninguém quer. Poucos querem seguir o Cristo, porque Jesus, quando era procurado, ele era visto junto dos doentes, dos necessitados, dos aflitos. E às vezes a gente chega numa casa espírita que quem convidou a gente não conhece. E aí chega na porta, encontra com alguém e diz: você é daqui? Sou daqui. Eu quero falar com fulano, está lá dentro, já eu chamo. Você frequenta essa casa aqui? Não, frequenta essa casa há 20 anos. Você trabalha em que área? Não, eu não trabalho. Como é que a pessoa frequenta um lugar desse há 20 anos e não arrumou o que fazer? Ou a casa tem um problema que não começa a convidar as pessoas que se mostram interessadas para fazerem os cursos e se tornar trabalhador, ou a pessoa não sabe qual é o papel dele dentro de uma casa espírita. Quando a gente chega, é porque muita gente, eu quero ser trabalhador na casa, mas quer ser o presidente, quer ser o diretor da reunião, como se fosse uma tarefa fácil, quer ser o médium principal, mas se esquece que os banheiros estão limpos, a sala está limpa, os corredores estão limpos, as plantas estão vivas porque alguém colocou água. Isso é trabalho também dentro de uma casa espírita. E aí, os outros trabalhos vão surgindo. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Porque existe uma equipe espiritual coordenando todo o trabalho de uma casa. E nos conhece. Ninguém veio aqui para o Moacir porque é perto de casa, não. Tem gente que veio de longe. É porque é aqui onde está as pessoas que você precisa conviver com elas. E algumas são muito desagradáveis. Não são simpáticas, como em todo lugar, mas são com esses que eu vou aprender a desenvolver o meu amor incondicional. É com esses. A gente fica assim procurando só os bonzinhos para ser meus amigos. É assim que faziam os fariseus. Por isso que Jesus chamava eles de hipócritas, sepulcros caiados de branco, por fora bonitinho e por dentro podridão. O bom cristão, o verdadeiro espírita, ele tem que olhar para todos com o mesmo carinho, a mesma atenção e dar a cada um a cota que ele precisa para se sentir amado. Para se sentir amado. Porque se nós não nos colocarmos nas mãos dos bons espíritos para sermos instrumentos deles
a gente está se colocando na mão dos maus espíritos, porque ninguém fica sem nenhum espírito ao seu lado. Ou eu estou com os bons ou eu estou com os maus. Por isso que Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou eu vou amar um e odiar o outro, ou eu vou servir a um e deixar de servir ao outro. Então eu tenho que ter a minha disciplina. O que é que eu quero para o meu futuro? Com que autoridade moral eu vou pedir aos bons espíritos que ajudem os meus familiares que estão passando por problema, se nem eu estou ajudando? Tem pessoas que pedem para quem vem para o centro, olha, leva meu nome, bota lá para fazer vibração, para fazer oração. É importante, a gente traz, coloca, ora e vibra, e a espiritualidade vai lá levar ajuda para ele. Quando chega lá, ele está assistindo um filme de guerra, um filme de pornografia, está bebendo, está discutindo dentro de casa. Essas vibrações não vão entrar no coração dele, vai bater e vai voltar para quem orou. Volta para quem? As pessoas uma encomenda que os Correios entregam na sua casa. Se não tiver ninguém, volta para quem mandou o presente. Não é a mesma coisa. Esse entendimento que a doutrina espírita é essa simplicidade de vida. É essa simplicidade de vida. Eu trabalho numa escola de ensino médio. É como todas, os jovens de hoje, né, a gente sabe que são muito tecnológicos. Para um pai e uma mãe trazer um filho para um centro espírita, é mais fácil trazer um cachorro, um cavalo, que não gosto disso, e os pais e a mãe cedem. É a obrigação deles evangelizar seu filho na religião que ele escolheu. Mas cedem, porque tem que acostumar desde pequenininho. Aí quando está com 14, 15 anos, aí eu quero agora trazer. E às vezes tem um outro problema. A mãe vem para o centro e o pai não vem. Meu pai não vai, eu também não vou não. Ou então é o inverso, o pai vem e a mãe não vem. Não vou não. Precisa o casal estar inteiro, conversar junto e levar para a mesma religião. Toda ela é boa. Toda ela é boa. Não é? Uma vez fizeram essa pergunta para Divaldo: olha, meu filho não tem jeito de eu levar ele para a evangelização do centro. Sim, seu filho quando está doente, você pergunta se ele quer ir para o médico? Não tem que perguntar não, tem que levar. Ele vai entendendo aos poucos. Agora tem que ser com carinho, tem que ser com jeito. Né? Se aquela criança sai, depois toma um sorvete, compra uma pipoca, ele tem que sentir também, né, aquelas coisas de criança. A própria evangelização é uma conversa de criança, de jovem. Então ele vai despertando, ele tem um compromisso reencarnatório dele também, tem o guia espiritual dele que vão dar força para ele continuar. Mas a missão primeira é nossa, de encaminhar os filhos para Deus. E aí, quando nós vamos construindo esse mundo regenerado, a gente, quando desencarna, a gente já vai para uma região regenerada. Por isso que o Senhor Kardec é muito feliz quando diz: reconhece-se o verdadeiro espírita não é pela sua santidade, é pelo esforço que ele depreende em combater as suas más inclinações. É esse esforço que vai nos dar a condição de ir para mundos melhores, de se encontrar com os bons espíritos. E isso a gente já pode fazer hoje. Já sabe todo mundo que quando deita, quem dorme é o corpo. Pede para ir fazer uma revisão do seu projeto reencarnatório, receber a orientação aonde é que eu estou me desviando, aonde é que eu não avancei o suficiente, aonde é que eu preciso avançar mais. Se eu preciso mudar algum trajeto no meu projeto reencarnatório, estou com dúvida, estou querendo mudar de profissão, conversa com o seu guia espiritual. Estou com problemas familiares e não sei como resolver, conversa com ele, vai voltar intuído. Buscar e acharei, batei e vos abrirá. A gente precisa trazer Jesus mais para perto da gente, para poder a gente se sentir mais seguro.
Agora, quando eu acordo no dia seguinte, eu tenho que ter o meu projeto do dia. Porque tem pessoas que acordam e dormem fazendo 1000 coisas e não terminou nenhuma delas. Porque não tem uma agenda, não tem um roteiro. O que é que eu vou fazer de manhã, o que é que eu vou fazer de tarde, o que é que eu vou fazer de noite. E concluir, fechar aquele dia. Principalmente, quando se trata de emoções, ligar para aquela pessoa que faz anos que você não fala com ela porque está chateado. Pede perdão. Se reconcilia com o teu inimigo enquanto está lado a lado com ele. É a orientação de Jesus. Porque às vezes a gente parte para o mundo espiritual e fica querendo vir conversar com uma pessoa e não pode. E sofre, arrependido. E na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, o Senhor Kardec faz essa pergunta aos Espíritos: qual a maneira mais prática, mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao mal? A resposta é simples: conhece-te a ti mesmo. Eu me conheço, sei que eu tenho essa condição de gostar daquilo e resisto. Se eu não admito que eu tenho condições, eu cedo a qualquer prazer, a qualquer loucura, porque eu acho que eu sou forte o suficiente para passar por isso. E na questão 919A, ele ensina como é que ele fez com ele mesmo, Santo Agostinho. Santo Agostinho era devasso, aos 15 anos já era, 17 anos já era pai, não seguia as orientações da mãe para ser católico, vivia no hedonismo, vivendo o prazer pelo prazer. Um dos maiores pecados que ele conta na sua obra Confissões de Santo Agostinho era que ele tinha com os colegas o prazer de roubar pera na casa dos vizinhos. Embora na casa dele tivesse muito pera, ele roubava e jogava fora, porque ele tinha o prazer de roubar. Até que um dia ele conhece um bispo, Ambrósio, e que dá para ele a coleção, as epístolas de Paulo. Ele guarda, leva para casa, e um dia ele está sentado no terraço da casa dele e uma voz diz: pega e lê. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, e a voz disse: pega e lê. Ele abriu as epístolas de Paulo, caiu em Romanos 13:13, que diz: não vos aglutinareis, não dê devassidão à bebida e à luxúria, e afasta da cupidez da carne. Ele fechou e não quis ler mais. Foi tomado por uma luz que tomou conta da sua mente e ele começou a tomar a atitude. Todo dia, no final do dia, ele perguntava a ele mesmo: como foi o meu dia? Se eu fiz todo o bem que estava ao meu alcance, se eu não causei tristeza a ninguém. E isso ele foi fazendo todos os dias até conseguir a sua autoiluminação. Então esse é um processo individual que cada um de nós pode fazer, porque o Espiritismo é essa luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. É a caridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime para a vida espiritual. Se busca o Espiritismo, norteia-te em tua luz, porque o Espiritismo é a escola, mas o mestre amado é Jesus. Eu agradeço o carinho de vocês, as vibrações. Vocês estão dizendo para mim: Júlio, continua que está dando certo. Tu vai se melhorar. Muita paz para todos.